Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia para vocês aí, galerinha que tá curtindo aí os nossos vídeos hoje. Um abraço para vocês, eu sou Hilgley Fagundes. Hoje é 23 de outubro de 2019. Lembrando que o nosso canal faz aniversário, gente, tá? Eu tinha esquecido de avisar para vocês isso. Mas enfim, vamos embora. Vamos tocar o barco pra frente. Faz essa semana, tá? Enfim, vamos lá. Onde é que eu tava mesmo onde é que eu tava? Sim, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. E você que gosta do canal, quer dar uma forcinha pra gente, né? Ajudar a gente a dar uma equipada aqui no canal, né? Comprar os microfones decentes, meu Deus. Enfim, pode dar uma forcinha aí, tá bom? Tá na descrição do vídeo. Gente, é o seguinte, vamos falar de Bolsonaro dessa vez. O que o presidente Bolsonaro fez é algo que nenhum outro presidente teve coragem. O camarada deu a cara, como diz o pessoal aqui no Nordeste, a bater e não se preocupou com a impopularidade. Fez o que tinha que fazer. Em outras palavras, o cara foi corajoso. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, sininho das notificações. Entre a questão da popularidade e a questão de ter um povo com a certeza de um futuro melhor, ele preferiu ter um povo com um futuro melhor, ao invés de ficar buscando popularidade, como outros fizeram. Vamos lá? Olha só. Nem a máquina de moer reputações impediu que Bolsonaro fizesse o que nenhum outro tivesse coragem. Estamos falando da reforma da Previdência. O próprio Lula disse que o país precisa de tempos em tempos de reforma. Inclusive ele tinha uma, só não teve coragem de colocar. Pena que ele não fez isso naquele tempo, né? Senão que hoje a coisa era muito melhor. Bom, todos os outros presidentes sabiam da necessidade dessa reforma, mas nenhum levou-a a sério. Preferiam sempre empurrar para o próximo ou simplesmente mentir que as contas públicas não sofreriam impacto. 2014, eleição, Dilma Rousseff, depois o pau cantou feio em cima dos nossos lombos. E há uma razão para isso. Esse tipo de reforma é extremamente impopular. Ela afeta todos os brasileiros, faz todos pagarem pelos erros de administração de governantes passados. Um presidente que se dispõe a fazê-la vira alvo fácil de ataques de seus opositores. Opositores que não estão preocupados, né? Claro, com a questão do povo, e sim preocupados com a questão do poder, né? Bom, vamos lá. Um presidente conservador, então, que já apanha diariamente por frivolidade, o nomezinho chato, frivolidades, seria massacrado pela máquina de moer reputações comandada pela esquerda. Fariam de tudo para jogar o povo contra ele, e o fizeram. Principalmente apelar para mentiras, chantagens emocionais e promessas de um futuro sombrio, que seriam ecoados em uníssonos pela militância ruminante. Sorte nossa que esse presidente se preocupa mais com o Brasil do que com o que dirão dele. Nos círculos intelectuais progressistas, Bolsonaro não coloca seu ego ou sua reputação acima dos brasileiros. Não tem medo de se tornar impopular, se for o preço a ser pago para aprovar uma medida que traga progresso de verdade ao nosso país. Aqui tem outra matéria, mas eu vou pular. Jair Messias Bolsonaro arriscou sua carreira política enfrentando os abutres do sistema para fazer o que seus predecessores disseram que deveria ser feito, mas nunca fizeram. E o fez de forma rápida e eficiente. Isso nos faz questionar. Os outros sequer estavam tentando. E a pergunta não vale só para esta situação. Durante este governo, veremos progressos em diversas áreas. Avanços que grupos políticos do passado nos disseram que seriam impossíveis de serem realizados no Brasil, principalmente em curto prazo. Já vemos estes avanços na segurança, na infraestrutura e na economia. É o resultado de um governo que foca no Brasil e não em conchavos. Em conchavos políticos. E aí encerra a matéria, gente. Tá na descrição do vídeo. A reforma da Previdência foi aprovada ontem, né? Mexeram nela, tiraram umas coisinhas, mas mesmo assim
A nossa reforma da Previdência vai trazer muitos benefícios para o país. Vai apertar um pouquinho a boca do saco para o brasileiro? Ó, você que vai criticar, pense dessa forma. O que seria melhor? Manter como estava, um rombo sem controle, e daqui a 10 anos você ir no banco e não conseguir tirar um centavo? Do que é que adianta você se aposentar com 40 anos de idade e não ter dinheiro para receber? Fala para mim. Agora pense comigo, o que é melhor? Se aposentar com 65, mas ter dinheiro para receber, ou se aposentar com 40 e não ter nada? Porque é isso que ia acontecer, gente. O homem se aposentava com 60, a mulher com 55. No entanto, isso poderia continuar dessa mesma maneira ou até melhorar. Se os governos anteriores, ao invés de se preocuparem com assaltos, corrupção, lavagem de dinheiro, quebra da Petrobras, roubar o dinheiro público, e a questão da popularidade, né? Que o povo fala, o Lula é o presidente mais popular. Pois é, e o que mais roubou o Brasil? O que mais enganou o Brasil? Se eles tivessem feito o papel deles, duas coisas hoje nós teríamos. Primeiro, a reforma da Previdência, se tivesse feito no governo Lula como era para ser feito, ela seria muito menor, muito menos pesada, e hoje nós estaremos colhendo os frutos com possibilidades até de melhorias nessa questão de aposentadoria. Mas Lula não fez. Por que Lula não fez? Porque se tornaria impopular, teria que apertar um pouquinho. Ó, naquele tempo a boca do saco apertava menos. Apertava menos. Aí ele empurrou com a barriga para Dilma Rousseff. 2 mandatos, largou o pepino na mão da... Gleice, mas no tempo do Lula o Brasil estava num crescimento. Pois é, gente, esse foi o problema. Quando o Plano Real entrou, o país começou a se estabilizar e começou a crescer. O que o pessoal fez? O que a turma petista fizeram com o país? Meteram sarrafo a saquear o país. Quebraram a Petrobras, fundos de pensão, um monte de coisa. Saquearam as estatais. Presta atenção, a palavra estatal é sinônimo de fonte de corrupção para um governo. Porque quem banca as estatais são o povo. Então não tem problema se você roubar. O povo vai ter que cobrir. O povo cobre. E foi o que aconteceu. O que poderia ter sido uma coisa que traria frutos para o Brasil foi o inverso. O Brasil poderia ter começado a crescer e continuado a crescer, mas aí começaram a roubar bastante. Era para ter sido feita uma reformazinha na época do Lula, não foi feita, empurrou com a barriga para Dilma. Dilma Rousseff fez uma meia sola de reforma, que é considerado voo da galinha, levanta, mas depois cai. O problema é que quando ela cai, o prejuízo é incomparavelmente grande, que foi o que aconteceu. Ela entregou um Brasil com mais de 180 bilhões de reais em dívida aos aposentados. E essa dívida só aumentou depois que ela saiu. Precisava-se de uma reforma urgente, senão o Brasil ia ficar que nem aconteceu com o Rio de Janeiro. Lembra o Rio de Janeiro? Teve outros estados também que foram saqueados aí por essa turma e que os aposentados chegaram lá e não tinha dinheiro para receber. E aí, era isso que você queria? Pelo menos agora, você pode até trabalhar um pouquinho mais, mas você vai ter a certeza que você vai receber sua aposentadoria. Nós vamos ter certeza que o Brasil vai andar para frente. Agora, com a reforma da Previdência, mais investimento vai entrar no país. Novas empresas vão começar a investir no país. Isso vai gerar emprego, isso vai gerar renda, crescimento econômico para nós. Só que a esquerda usou isso daí, para vocês verem como a esquerda é preocupada com o Brasil. Lembram do vídeo que eu trouxe da Gleisi Hoffmann falando no salário de R$400? Pois é, ela falava em aposentadoria de R$400. A aposentadoria nunca foi cogitada em R$400, nunca. Ela falava que o pobre ia pagar mais do que o rico. Se você pegar o texto da reforma da Previdência, e é essa parte que é interessante, o mal da esquerda é que eles são doutrinados e não leem. Mas se você pegar, eu peguei e eu vi, li os trechos que me importavam ali, que eu me interessei, o contribuinte hoje paga 8%. Essa taxa para o contribuinte que ganha até R$10.000 vai diminuir. Os deputados e senadores pagam em torno de 11%. Para eles vai aumentar.
pela primeira vez na história, eu vi um deputado pagar mais impostos e eu vi o contribuinte pagar menos impostos. Mas é claro que a coisa não vai ser fácil assim também. Mas precisava, gente, que essa reforma passasse. E o Bolsonaro, ele encarou isso daí. Entre um país quebrado e o nome dele lá em cima, ele preferiu ser pisado, ser chicoteado, o pau cantou, a giripoca piou, o nó empenou, a coisa deu sangue, deu na canela, foi cacetada de todo lado. De todo lado o cara levou. Mas o cara fez. E ele prometeu que faria e fez. Agora, graças a Deus, vamos aguardar agora o colher os frutos. E uma coisa importante, né? Você vê que interessante. A esquerda sempre dizia, não, isso aqui demora, isso aqui não dá pra... O que ele está fazendo em 10 meses, a verdade é essa, gente. Pode criticar à vontade, mas o que Bolsonaro fez em 10 meses, a esquerda não fez em 16 anos. A esquerda destruiu o país. O cara está levantando o país. Você tem uma ideia? Eu estava vendo esses dias aqui, na minha cidade. Eu tiro pela minha cidade. A gente estava conversando com um colega meu que é policial. A gente estava conversando esses dias e a gente estava falando sobre a questão da criminalidade, dos assaltos de celulares e assaltos de moto na nossa cidade aqui. Antes, olha, até 2018, era assalto de moto e celular a todo instante. Todos os dias tinha arrastão, praticamente. Aqui na minha cidade, a gente chegou numa época que não poderia nem sair com o celular na mão. O pessoal ia para a praça, que o prefeito da cidade colocou Wi-Fi. Para ir para a praça, ninguém ia, porque às vezes o cara... cansamos de ver aqui um bandido parar de moto, levar 10, 20 celulares de uma vez só, do pessoal ali na praça. Eu estava conversando com ele, ele disse que em 2019 isso caiu de um jeito drástico, assalto de moto caiu de um jeito drástico. Ele falou, olha, Lei, com a liberdade que a gente está tendo de trabalhar agora, os bandidos estão ficando mais ligados na manobra, mais cabreiros, não estão mais agindo como antes. Antes eles pegavam, iam numa praça, encontravam um camarada na rua, já roubavam, encontravam outro ali embaixo, roubavam. Faz uma avaliação na tua cidade aí. É simples, gente. Para de ficar criticando o governo e começa a prestar atenção no que está acontecendo. Talvez você comece a perceber a realidade e a verdade que estão escondendo de você. Porque tem muita gente que vai assistir o Jornal da Globo, que vai ouvir a militância petista, Gleisi, blá, blá, mas não presta atenção no que está acontecendo no redor. A prova está ali, ó, na frente do cara, e o cara continua que nem uma pessoa que quer ser enganada. Então, parabéns ao nosso presidente pela aprovação da reforma da Previdência. Não era o programado, mas o que foi aprovado está muito bom para o país. E nós vamos tocar o barco para frente e ver esse Brasil crescer e se recuperar dessa tristeza que o PT deixou, né? Só para nós encerrar aqui, falando sobre as manipulações dos números, 2014, quem é que não lembra? Aécio Neves e Dilma Rousseff brigando no segundo turno, e o Aécio lá mostrando lá os déficits, e ela dizendo, não, tá aqui os números, e Macchio, quando prometeu dizendo que não ia ter aumento de energia, de nada, de gasolina, resultado, 2 semanas depois, eu me lembro como se fosse hoje, eu pagava 2 e uma besteirinha, 2,80, 2,90 no litro de gasolina. 2 semanas depois, eu estava pagando quase R$4, e depois, pronto, subiu e aí não desceu mais. Esse ano nós já tivemos aqui redução no preço da gasolina. Na minha cidade teve. Eu mandei minha sobrinha esses dias abastecer a moto dela. Quando a gente foi no posto, a gasolina aqui que era de 4,70, 4,70, 75, estava de 4,50. Não é uma grande coisa, mas já deu uma diminuída. Mas precisa-se muito ainda para se recuperar esse país. Então, parabéns ao nosso presidente por essa conquista. Canal Brasil Notícias. Fui, galera.